Meu nome é João Pedro de Brito Tomé, sou orientado pela professora Larissa de Mello Evangelista. Nós somos do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás e meu trabalho é sobre as abordagens terapêuticas no tratamento da Síndrome de Guillain-Barré. Bom, ele se encaixa na categoria C. Esse trabalho tem o objetivo de investigar os aspectos fisiológicos da Síndrome de Guillain-Barré, tais como as abordagens terapêuticas no tratamento da mesma, com enfoque principal na fisioterapia. Ela é dividida em dois momentos, a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora. No início do século XIX, não se tinha muito conhecimento do sistema nervoso periférico, muito menos do enrijecimento seguido de uma fraqueza a curto prazo. Já no final do século XIX, George Charles Guillain e Jean-Alexandre Barré começaram a estudar dois soldados vindos da guerra que tiveram vindos paralisados. Os médicos fizeram vários exames eletrofisiológicos. Para isso, eles encontraram uma certa alteração em uma proteína, chamada cefalorraquidiana. Essa proteína foi essencial no processo de identificação da doença e de diferenciar de outras doenças, como sífilis, que era muito comum na época. Em 1953, Barré, em sua última publicação escrita, percebeu que a síndrome de Guillain-Barré era decorrente de uma infecção desconhecida. Apenas em 1986, com o estudo de 5 pacientes, perceberam que havia uma degeneração axonal, assim caracterizando ainda melhor a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda. Sendo assim, ela ataca diretamente na bainha de mielina, e por ser uma doença autoimune, é uma resposta do nosso sistema imunológico que vai tentar nos proteger de uma infecção ou uma bactéria decorrente e acaba por atacar nosso corpo. Sendo assim, ela ataca diretamente no sistema nervoso, mais especificamente na bainha de mielina. Com a bainha de mielina destruída, os axônios ficam desprotegidos e sentem maior dificuldade para transmitir os impulsos nervosos entre o sistema periférico e o sistema muscular. A síndrome de Guillain-Barré tem algumas características quanto aos sintomas. Isso porque são alguns bem recorrentes, como a sensação de fraqueza, parestesias e principalmente dificuldade em atividades cotidianas que antes não havia essa dificuldade. Bom, com esses sintomas faz-se necessário o atendimento médico imediato. Isso porque a doença ataca muito rápido e progride muito rápido. Sendo assim, no prazo de 1 a 2 semanas, a pessoa pode estar completamente paralisada, sem contar que ela afeta também os órgãos internos. Para chegar na confirmação da síndrome de Guillain-Barré, são feitos alguns exames, como exame de sangue, exame de imunologia, exame do líquor da medula e principalmente a eletroneuromiografia. Bom, com a confirmação da síndrome de Guillain-Barré, é necessário que faça alguma ação que vá parar a destruição da bainha de mielina. Sendo assim, existem dois métodos. Pela plasmaferese, que é uma filtração do sangue, ou seja, filtrando o sangue em uma máquina, ele tira todos os anticorpos que estão atacando a bainha de mielina, e também tem a imunoglobulina. A imunoglobulina, que é o mais utilizado por ser mais seguro, mais eficaz e principalmente menos evasivo, faz com que coloque alguns anticorpos no seu corpo que irão contra essa destruição, irão proteger a sua bainha de mielina. Sendo assim, a escolha da temática se justifica quanto à importância para a área da saúde e também pela minha vivência pessoal. Isso porque eu tive a síndrome de Guillain-Barré e a pesquisa foi importante para mim entender o processo da fisioterapia e principalmente o que seria bom e o que não seria para mim nesse processo. Como já foi dito antes, a fisioterapia tem função essencial no processo da reabilitação, principalmente porque ela é dividida em dois momentos, a fisioterapia motora e a fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória é indicada àqueles que tiveram os órgãos internos acometidos, como foi dito antes. Sendo assim, eles são utilizados de uma aparelhagem para auxiliar no processo de reabilitação, tanto do organismo, tanto dos órgãos afetados, quanto na respiração da pessoa, porque geralmente o mais afetado é o sistema respiratório. A fisioterapia motora ela é indicada em quase 100% dos casos. Isso porque quase 100% dos casos têm certas dificuldades quanto às ações cotidianas. E a fisioterapia, ela serve, além da retomada dos movimentos, ela serve também para auxiliar no processo de adaptação e também para ajudar nas ações cotidianas, para voltar à autonomia do paciente. Dentro da fisioterapia motora são utilizados dois métodos, o método Bobat e o método Kabat. O método Bobat ele é responsável pela recuperação do tônus muscular, ou seja, ele é responsável pela retomada dos movimentos e principalmente da força muscular. Já o método Kabat ele é responsável pelos impulsos nervosos, sendo assim, é ele quem vai auxiliar nos processos de transmissão nervosa.
objetivando o maior potencial do músculo, do nervo e principalmente das articulações. Existem muitos casos que as pessoas ficam com sequelas após a síndrome de Guillain-Barré. Entretanto, a fisioterapia segue sendo importante. Isso porque é ela quem vai auxiliar no processo de adaptação dessa nova fase da vida e também é ela quem não vai deixar uma piora, que se torna uma doença degenerativa, levando em consideração que a síndrome de Guillain-Barré é porta de entrada para várias outras doenças neurológicas, como por exemplo polineuropatias, que dentre as sequelas mais comuns da síndrome de Guillain-Barré está o pé equino. O pé equino ele é justificado pela falta de movimento e pela falta de força dos músculos ali presentes. E também podem atingir as articulações, piorando a situação. Bom, para auxiliar no processo do pé equino, são utilizadas órteses. Elas são responsáveis pela estabilização do pé, permitindo que você não machuque na sua marcha, e ela é responsável também para fazer a dorsiflexão. Sendo assim, torna-se mais fácil o processo da caminhada. E mais uma vez a fisioterapia vai ser importante, porque é nesse processo que ela vai te auxiliar na adaptação da órtese e principalmente na utilização dela. A taxa de mortalidade da síndrome de Guillain-Barré é considerada bem baixa, de 2 a 8%. Entretanto, esse número aumenta muito quando o paciente é submetido à unidade de terapia intensiva, chegando até os 30%. Isso porque os órgãos internos estão acometidos e há uma certa dificuldade quanto à retomada desses mesmos. Para essa pesquisa foi utilizado o método qualitativo, e a fim de obter maiores resultados, foi feita uma pesquisa de campo no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, com pacientes acometidos pela síndrome de Guillain-Barré, a fim de verificar o seu discurso diante a patologia e sobre o processo de fisioterapia, se é importante de fato ou não. Para a entrevista foram elaboradas perguntas que norteiam esse mundo da síndrome de Guillain-Barré, como o ano que foi acometido, quais foram os principais sintomas, se foi necessário ou está sendo a fisioterapia respiratória, se for necessário ou está sendo a fisioterapia motora, se é importante na visão do paciente a fisioterapia e por quê, quanto tempo a pessoa faz ou ela fez fisioterapia, se houve alguma piora no quadro desde que ele começou o tratamento, se teve alguma melhora desde que começou a fazer o tratamento da fisioterapia e se hoje consegue realizar todas as atividades que antes não conseguia por conta da patologia. Para essa pesquisa foram elaboradas 9 perguntas a 7 pacientes, sendo eles a idade entre 9 a 72 anos. Os pacientes relataram sintomas parecidos com os mostrados nos artigos pesquisados, como paralisias, fraqueza e principalmente dificuldade nas ações cotidianas. 5 desses pacientes foram submetidos à ventilação mecânica. Eles argumentam que isso acontece porque eles tiveram uma certa resistência quanto a ir ao médico. Todos esses pacientes foram submetidos à fisioterapia motora. Todos confirmam a importância da fisioterapia e dizem que ela é indispensável. Principalmente 3 pacientes que relataram certa recaída desde o começo do processo. Entretanto, segundo eles, a melhora voltou a acontecer quando o processo de fisioterapia foi retomado. E, segundo eles, se eles não tivessem na fisioterapia, o estrago poderia ser bem maior. E destes, apenas um paciente não consegue fazer as atividades do cotidiano. E este paciente, ele teve uma recaída e ele é o paciente com a idade mais elevada. Bom, a partir dessa doença da síndrome de Guillain-Barré, ele também desenvolveu uma polineuropatia, que é uma doença degenerativa. Isso justifica os casos de recaídas dele. A pesquisa mostrou para mim que a fisioterapia exerce papel indispensável em todo o processo de tratamento da síndrome de Guillain-Barré. Isso porque mesmo os pacientes que ficam com sequelas, a fisioterapia é importante para não atrofiar e também para manter-se bem num estilo de vida positivo. Sem contar que a fisioterapia também é aquela que auxilia no momento da readaptação diante a nova condição da vida. Com a pesquisa de campo, eu percebi que os entrevistados são satisfeitos com a fisioterapia, até porque eles relatam melhoras e dizem que sem ela seria impossível a retomada dos movimentos e também da condição de vida positiva. Principalmente porque a fisioterapia, o objetivo da fisioterapia é a autonomia total do paciente. Essas foram as referências que eu utilizei para o trabalho. Muito obrigado.